Olá pessoal, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é História das redes de computadores e da internet. Porém, ao invés de eu ficar comentando sobre os fatos históricos, eu decidi fazer o seguinte: eu vou apresentar para vocês sobre o meu olhar. Eu fiz aqui uma pesquisa bem extensa na internet, em alguns locais que eu acredito que eu poderia encontrar algum material que pudessem aí colaborar com essa imersão na história das redes de computadores, e consequentemente também da internet. Então eu dei uma pesquisada, encontrei algumas coisas bem interessantes. Então tem aí para vários gostos, não vou dizer todos os gostos, mas tem aí para vários gostos diferentes sobre os materiais que eu vou apresentar para vocês, tá? Então são alguns e eu vou dar uma rápida dica de cada um deles e também vou disponibilizar o link de acesso. Aí vocês escolham aí aquele material que mais agrada aí no seu formato, se é uma leitura, se é um vídeo, se é um vídeo em inglês, se é um vídeo em português, aí você faz aí a sua escolha. Quem quiser ver todos, eu acho que não tem nada a perder, Totalmente pelo contrário, vai ter uma imersão muito bacana sobre essa parte histórica da internet que particularmente eu acho uma viagem sensacional. Bom, a minha primeira dica, ela é fantástica, tá? É um resumo que nós temos aqui, sobre a história da internet feito, pela Internet Society, que é essa sociedade aqui da internet. E para quem não conhece, ela é uma organização global aí, sem fins lucrativos, que atua na capacitação de pessoas aí para manter a internet como uma força do bem, assim que eles elencam lá no site, ou seja, uma internet aberta, globalmente conectada, segura e confiável, E eles acreditam que todos devem poder se beneficiar de uma internet aberta e confiável. É um texto, vamos dizer assim, a parte negativa é que é um texto que é um texto todo em inglês, São 19 páginas, mas aqueles que eu acho que facilmente, se você ver a versão sem ser em PDF, tem a versão web, que você pode, utilizando o seu navegador, e traduzir e fazer uma leitura que vai ser totalmente possível, de você compreender a ideia. Então eles passam aí pela origem da internet, os conceitos iniciais, provando as ideias, transição para infraestrutura generalizada, papel da documentação. É bacana porque ao ler esse texto aqui você vai viajando em toda essa concepção, Você vai ter contato com quem foram os principais aí atores, no advento da internet. Então recomendo muitíssimo a leitura deste item. Passamos para o segundo. Aqui é um videozinho feito esse nome aqui, em alemão, se pronuncia assim, Kurzgesagt, eu acho que é mais ou menos assim, tá? E vem nesse termo aqui de que é um resuminho bem divertido, Então ele vai apresentar um resumo sobre a origem da internet utilizando animação, sob uma perspectiva bem descontraída. Então aqueles que preferem algo mais objetivo e algo que prende mais assim a sua atenção, no sentido de ter ali bastante animação, então acredito que você vai gostar bastante desse vídeo, tá? Ele é um vídeo curtinho, Tem aí também a legenda já em português, então ajuda bastante, Como é um vídeo com muitos, na casa de milhões de acessos, então já tem a legenda em português que não precisa daquela tradução automática do YouTube, Então acredito que você vai gostar bastante desse videozinho aqui. O outro vídeo é esse aqui de Leonard Kleinrock, que é um pioneiro da internet e também professor de ciência de computação da Universidade da Califórnia, Ele discute o evento da infância que o levou, à sua carreira de engenharia, sua pesquisa sobre computação de pacotes e o processo de dar vida aí ao início da internet. Então, para quem não conhece, ele foi aí a pessoa que fez a primeira transmissão, naquela rede que depois viria a se tornar a internet. E ele era um pesquisador do MIT, onde ele fez o mestrado e doutorado, e a pesquisa dele era sobre como trocar dados através de comutação de pacote, que naquela época nós tínhamos apenas computação por circuito,
feito pelas telefonias, pelas operadoras de telefonia, né? Então ele relata, né, como que foi essa concepção. É um vídeo, né? Tá em inglês, mas é possível através de uma legenda gerada automaticamente, né, com tradução automática, você poder acompanhar contento aí o que ele comenta. Então é bem legal que ele fala qual foi a primeira experiência dele, que depois levou ele a ter interesse de ser engenheiro, né? E depois conta um pouquinho sobre isso. Muito legal, pessoal. Tem um outro vídeo dele, né, que pode ser visto nessa sequência aqui, que ele fala sobre a primeira conexão. É muito legal, ele vai mostrando aqui nesse quadro como foi feito nessa primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e a Universidade de Stanford, né? Então, como foi feita essa conexão, o que aconteceu no momento que eles tentaram, né, digitar a palavra log. Então, não vou dar nenhum spoiler aqui, eu vou esperar que você assista o vídeo e que você veja quão interessante é essa história. E na sequência, né, esse último vídeo também, que ele mostra aqui esse primeiro computador aqui, de computador de pacote, e ele vai mostrando, vai explicando como eles faziam, né? Então é bem interessante a gente viajar aí no tempo e saber como que era a realidade deles, né, naquele momento. Qual, né, esse aqui é chamado, né, de Interface Message Processor, né? Então olha a quantidade de equipamento aqui dentro. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui, né, de 1969, né? Então nós tínhamos aí os computadores ainda muito em desenvolvimento, né? Então é bem legal a gente entender qual que era a realidade dele, quão inteligente eram essas pessoas, né? Como essa sacada que eles tiveram, esses pensamentos são assim inspiradores. Bom, aqui tem uma das entrevistas que eu considero como sendo uma das melhores, né? O Vint Cerf, né? Ele consegue se comunicar muito bem, é muito envolvente a forma como ele vai ali contando a história. Esse vídeo aqui particularmente eu gostei muito. É um vídeo curto, né? É um vídeo obviamente em inglês, né? Mas também é possível acompanhar com a legenda em português aí, com tradução simultânea, tá? Ele apresenta alguns fatos interessantes sobre a criação da internet e da web. É um dos melhores vídeos que eu encontrei aí na internet. Tem essa outra entrevista dele, que ele toca alguns pontos semelhantes com o do vídeo anterior, mas nesse aqui ele vai dar ênfase naquela que foi a principal pesquisa, né? Que a principal colaboração dele para a internet, que foi na história de como ele e o Bob Kahn fizeram essa implantação aqui nesse desenvolvimento da troca de pacotes, né? Então esse estudo, né? Então ele vai apresentar aí os detalhes dos bastidores da criação da ideia sobre o uso de pacote. Então como que foi essa discussão, né? O que eles pensaram, qual que eram os anseios daquele momento. Então uma viagem no tempo aí muito, muito gratificante. Bom, pessoal, isso aqui, né, para quem tiver um pouco mais de tempo para se dedicar nesse estudo, eu recomendo muito, tá? É uma aula aqui do MIT, né, do canal MIT Open Courseware. É uma aula de 51 minutos, né? Então, também em inglês, com legenda automática, mas realmente é uma aula, né? Porque o professor Hari, ele vai explicando, né? Ele vai comentando sobre a criação da ARPANET, né, que é uma precursora da internet. E ele comenta, né, que não foi porque queriam construir uma comunicação em rede que funcionasse quando houvesse uma guerra nuclear ou qualquer um desses grandes desastres, né? Ele deixa claro que, na verdade, eles tinham um objetivo muito concreto, né, que era permitir que os computadores, que naquela época muitíssimo, né, que era muito caro. Então, como fazer uso desses computadores nos meios científicos, né? Então, eu vou ter que comprar o mesmo computador para todas as instituições, né? Se eu já tenho uma, por que a instituição A, que já possui aquele equipamento, não pode compartilhar com a instituição B, né? Então, ele vai nesse sentido, né? Sim, tinha esse cunho, né? Também de uma possibilidade de guerra ou alguma catástrofe, mas o principal objetivo era isso, era otimizar o uso, né, dos investimentos, né, nas pesquisas que aconteciam em várias universidades, e não ter que ter cada uma, né, tem que ter o mesmo equipamento, né, poder fazer esse uso compartilhado. É bem legal e assim, é
uma viagem realmente no tempo. Ele traz alguns fatos curiosos, bem legais, também não vou comentar aqui para dar oportunidade para vocês assistirem, né? Então ele traz alguns fatos bem interessantes de como aconteceram, né, aquelas ações no passado, né? O papel de cada um dos atores. Então, assim, é uma aula que eu recomendo muito. Bom, professor, mas você não vai mostrar nada em português? Está aqui, né? Um excelente conteúdo também produzido pelo Tecmundo, né? Que mostra a história da internet. São 14 minutos aí muito bem distribuídos. Eles apresentam boas imagens, animações, trechos de vídeos populares sobre o assunto. Então, eles conseguiram construir aqui uma narrativa muito envolvente também e muito interessante. Recomendo. Aqui essa entrevista você não pode deixar de ver, tá, pessoal? Tem 29 minutos, mas é um bate-papo muito bacana com o Demi Guettico. Esse cidadão ele é considerado, né, por muitos como o pai da internet brasileira. Ele participou da primeira transmissão, né, a primeira vez que o Brasil se conectou com a rede mundial de computadores. Então ele traz um bate-papo aí com histórias muito interessantes, né, sobre o início da internet aqui no Brasil. Recomendo fortemente. Professor, não quero assistir nenhum desses. Pelo menos esse aqui você tem que ver, que é muito, muito bacana. E aqui também uma visão do Tecmundo, né, sobre a história da internet no Brasil. Então eles citam o Demi Guettico aqui e outros atores aí super importantes, né, como aconteceu esse processo aqui. Então eu acho muito interessante a gente saber, né, principalmente como aconteceu no nosso país aqui de origem. Então ele fala sobre as primeiras conexões do Brasil com a rede mundial, né, fala sobre o papel das entidades científicas de telecomunicação, a criação dos domínios da internet, né, o .br, o papel da RNP na infraestrutura da rede, oferta da internet comercial pela Embratel, empresas privadas, os primeiros sites, redes sociais, provedores de acesso. Então uma viagem no tempo muito bacana, né, totalmente em português, recomendo muito. Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco gigantesco de aula, desse nosso primeiro capítulo, né? Que é a introdução a redes de computadores. E a próxima aula a gente vai dar início a um novo tópico, né? A gente vai falar aí sobre a camada de aplicação, né? Lembrando que nós estamos utilizando esses livros aqui, né? Tanto a versão em português como a mais recente atualização, né? Que é aqui de 2020, certo? Dos mesmos autores. Recomendo fortemente a quem tiver a oportunidade de comprar esse livro, né? Tanto a sua versão digital ou a sua versão física. É um livro excelente aí para quem quer se aprofundar no conceito de rede de computadores e internet. Então, a partir do próximo bloco de aula, nós vamos dar sequência no capítulo 2 desse livro, que vai falar sobre a camada de aplicação. Espero que vocês tenham gostado até aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!